na vida do seu filho. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Nós leremos versículos de 1 a 14. Assentado como você está, poderá participar da leitura. João 18, de 1 a 14. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Baixe a sua cabeça. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Maravilhoso Deus, pedimos que Tu possa falar a cada coração presente, que Teu Espírito Santo dê a cada um de nós entendimento da Tua palavra e aplicação na nossa vida diária. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, neste mês de abril, nós celebramos a Páscoa. E nas celebrações da Páscoa, por sinal, essa semana é chamada de Semana Santa. Hoje é chamado de Domingo de Ramos. E nesse período são relembrados e são refletidos também os episódios da entrada de Jesus em Jerusalém, que é o episódio relembrado no dia de hoje, é relembrado a respeito da traição feita por Judas, da prisão de Jesus, da crucificação, da ressurreição e da assunção aos céus. E o conjunto de toda essa história nos dá a esperança certeira de uma vida eterna nos céus. Amados, ninguém tem o poder de prender Jesus. Ninguém tem o poder de defender Jesus. E ele mesmo afirma que ele entrega a sua vida livremente. Essa é a razão pela qual ele foi preso. Porque ele entregou a sua vida livremente, cumprindo até o fim a missão que o Pai lhe confiou. Jesus afirma em João, capítulo 10, versículo 18, e diz o seguinte: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou por amor
por minha própria vontade. E ele deu a sua vida por amor a mim e por amor a você. Nesses capítulos, tanto lá do 16, 17, 18, capítulo 19 do Evangelho de João, nós vemos as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E naqueles momentos, Jesus explica a cada um deles que ele estava ali para cumprir fielmente a sua missão. Os discípulos não entendiam qual era a missão de Jesus. Eles não compreendiam bem. E às vezes, quando eles entendiam, eles não aceitavam a realidade. Eles achavam que aquela missão era muito dura. Pedro mesmo, certa feita, falou: Senhor, de maneira alguma deixaremos que tu sejas morto. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo naquela situação. Eles não entendiam a dureza da missão de Jesus, o enviado Salvador. Esse ano, na campanha de missões mundiais, o tema da campanha é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Eu passei essa semana quase toda com essa música na minha cabeça, né? Vez por outra eu me apanhava cantando esse refrãozinho: vamos completar a missão, vamos completar a missão, no amor do Pai. Então, amados, nesse texto lido, nós vemos aqui um momento onde Jesus ele sai para orar. Ele se retira e ele vai ali a um olival, a um jardim, a um horto chamado Horto das Oliveiras ou Jardim do Getsêmani. Então era um jardim que ficava e fica, porque ainda existe até hoje lá em Israel. Ele fica do lado de fora do muro de Jerusalém, na lateral da Porta da Misericórdia, sentido ao Monte das Oliveiras. Então a pessoa sai de Jerusalém, ela desce, passa no ribeiro de Cedron e logo ali tem um horto muito bonito, um local muito bonito, onde existe até hoje lá o Jardim do Getsêmani. E foi exatamente naquele local que Jesus ele escolhe para estar ali com os seus discípulos. Então a gente pode raciocinar de maneira bem simples que lá até hoje existem oliveiras que foram testemunhas, podemos dizer assim, daquele momento de Jesus com seus discípulos. Estão lá até hoje, né? Então era comum para as famílias de Israel elas terem um horto, elas terem um olival, onde elas usavam aquele espaço para fazer a extração do óleo das azeitonas. Então as azeitonas elas eram colhidas, elas eram prensadas. Por sinal, Getsêmani em hebraico significa lugar da prensa, a prensa de pedra, o moinho, e ali retirava-se o óleo, o azeite puro de oliva, e ainda o restante daquele esmagamento servia de ração para os animais. E aquele local ali, com certeza, era de alguém próximo de Jesus, conhecido de Jesus, porque ele tinha livre acesso àquele local. Então Jesus, ele se retira, ele vai àquele local de livre acesso que ele tinha. Amados, a vida de Jesus, ela era dividida entre momentos de extrema e de intensa atividade na obra espiritual, mas também por momentos de quietude, momentos de concentração, momentos de reflexão, momentos de oração a sós. Ou, como nesse episódio aqui, Jesus com os seus discípulos. E o que Jesus está nos mostrando é que nós também, a exemplo dele, nós precisamos separar tempo para o trabalho secular, nós precisamos separar tempo para o trabalho social, mas nós precisamos separar tempo principalmente para Deus, para momentos de comunhão com Deus, para a leitura da Bíblia, para oração. E era exatamente isso que Jesus estava ensinando ali
aos seus discípulos e ensinando a nós também. E eu pergunto a você, como está o teu tempo de vida pessoal com Deus? Como estão os teus momentos de relacionamento íntimo, pessoal, intransferível com Deus? Quantas horas ou quantos minutos você tem separado diariamente para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tem separado para orar, para ter uma comunicação íntima com Deus? Amados, o versículo 2 desse texto nos mostra que Jesus, ele ia muitas vezes àquele local e ali ele se ajuntava com os seus discípulos. E é interessante percebermos que nesse momento, em especial, estava faltando uma pessoa. E essa pessoa era a figura de Judas. Judas não estava com Jesus e os 12 e os 11 ali naquele momento de comunhão. Isso nos faz refletir a respeito de um alerta, não é? Cuidado com a sua vida espiritual. Judas, ele trocou um momento de comunhão com Deus, trocou um momento de comunhão com Deus Filho, com Jesus, para traí-lo e para entregá-lo pessoalmente. E a gente vê nesse texto claramente que Judas, ele leva consigo, naquele intento, uma corte do exército romano. E aquela corte, ela era composta por 600 pessoas. Ora, Jesus estava o tempo todo com eles, na sinagoga, na rua, em vários locais. Mas ali, no momento a sós de comunhão, ele leva toda aquela corte do exército romano, fortemente armados. O texto nos mostra que levavam lanternas, tochas, candeias, espadas, lanças. Quem sabe, aquele alvoroço até despertou a curiosidade de outras pessoas que acompanharam também, e cada um com algum tipo de arma, quem sabe algum pedaço de pau, naquele intento, naquele objetivo de prender Jesus. O texto também é muito claro e mostra aqui no versículo 4 que Jesus, sabendo de tudo, ele sai, ele se adianta, ou seja, provavelmente ele estava dentro de um recinto, provavelmente ele estava dentro de uma casa, mas quando ele percebe o movimento, ele mesmo se adianta, ele sai ali e ele pergunta àquelas pessoas: a quem buscais? Eu acho interessante que Jesus, em muitas situações, ele faz perguntas óbvias, porque ele quer que as pessoas verbalizem o desejo delas. Isso aconteceu quando ele curou várias pessoas, quando ele cura um cego, ele pergunta: o que você quer que eu faça por você? O cego responde: que eu veja. Ele faz perguntas óbvias. Essa aqui é uma delas. A quem buscais? No Evangelho de Mateus, está registrado que Jesus, ele perguntou a Judas: amigo, a que viestes? Mateus registra esse diálogo, né? Lucas, ele registra uma outra pergunta de Jesus a Judas, lá no capítulo 22, versículo 48. E ele diz a Judas: Judas, com um beijo, traís o filho do homem? Amados, Judas, ele tinha sido um pregador. Judas, ele curou enfermos. Judas, ele fez milagres. Mas Judas caiu. Judas caiu. E isso nos mostra o quanto é fácil cairmos, às vezes, ao sermos tentados. E a palavra de Deus
já a respeito dessa situação, ela nos alerta e nos diz: quem está em pé, ore para que não caia. Quem está em pé, ore para que não caia. Diz mais: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, resista ao diabo. Meu irmão, minha irmã, resista ao diabo em nome de Jesus. Amém? Resista às investidas de Satanás. É interessante também percebermos que Jesus, ele não repudiou Judas. Ele não humilhou Judas. Ele não desprezou Judas. João, ele registra lá no capítulo 13, versículo 1, que Jesus amou a todos até o fim. Ele amou a todos. E ele continua amando. Ele ama a mim e ele ama a você também. Então nós entendemos perfeitamente que Judas, ele poderia ter sido perdoado por Jesus se ele tivesse realmente se arrependido. E se não tivesse, por consequência disso, cometido suicídio, lá em Atos capítulo 3, 1 versículo 18. Ou seja, se ele tivesse voltado para Cristo, em arrependimento sincero, genuíno, uma mudança mesmo, uma conversão, ele teria sido perdoado, assim como foi perdoado os demais, assim como Pedro foi perdoado, assim como todos os 10 foram perdoados, à exceção de João, que não traiu Jesus, ele ficou lá no pé da cruz o tempo todo, né? Mas todos os demais negaram, traíram Jesus. Pedro, tentando ainda se aproximar de Jesus, negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez chegou a espraguejar, até espraguejar Jesus, é quando Jesus passa e olha para ele, né? Eu posso imaginar assim, aquela cena, aquele olhar assim, olhando de Jesus, olhando para Pedro, né? Mas depois ele se arrepende lá na frente, Jesus dá o perdão, diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele confessa que ama a Jesus. Então, amados, eu posso perguntar a mim e para você também: quantas vezes nós já traímos Jesus através dos nossos pecados? Quantas vezes nós já traímos Jesus através da nossa desobediência? Mas mesmo assim, Ele continua nos amando, pelo seu amor, graça, compaixão e misericórdia. E a palavra de Deus nos diz que ela dura para sempre e se renova a cada manhã. Então, amados, o verso 4, verso 5, as pessoas perguntam, Jesus pergunta a eles, né? A quem vocês estão procurando? E vem a resposta: a Jesus de Nazaré. Ou a Jesus, o Nazareno. E Jesus responde para aquelas pessoas: sou eu. Jesus não foge, Jesus não se acovarda, ele responde prontamente: sou eu. Irmãos, essa palavra de Jesus, ela foi tão poderosa, que a gente pode ver que no versículo 6, aquelas pessoas, quando ouviram aquela palavra de poder, eles recuaram e caíram por terra. Quão poder tinha e tem a palavra de Jesus. Então eles caíram, eles recuaram e foram ao chão, só pela palavra de Jesus. E quando ele diz sou eu, isso nos faz lembrar o eu sou, dito pelo próprio Deus a Moisés, lá no episódio da sarça ardente no Egito. E quando Moisés vê aquela sarça queimando, aquela sarça lá ardente, aquela situação chama a atenção de Moisés. Por quê? Porque a sarça não consumia, e o fogo continuava. E na lei da física, todo mundo estou aqui na quarta, na quinta série, sexta série, né? Para ter o fogo precisa de 3 situações, né? Precisa o combustível, que pode ser a madeira, o papel, qualquer matéria, né?
precisa também do comburente, que é o oxigênio, que sem oxigênio não tem o fogo, e precisa da temperatura, que é o calor. Mas num fogo natural, o que acontece? A matéria se acaba, não é? Se acabar o oxigênio, também acaba ali o fogo. E naquela situação, não acabava, a matéria não acabava. Sabem por quê? Porque Deus não precisa da matéria. Deus, ele é onipotente, amém? Ele pode, tu não precisa de matéria para que as coisas aconteçam. Então, ali era um evento, era algo realmente não natural, mas algo sobrenatural, provocado pelo poder de Deus, pelo grande eu sou. E amados, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Amém. Então Jesus, ele mostra toda a sua autoridade espiritual, ele mostra todo o seu poder, mas ele mostra também toda a sua humildade, ele mostra toda a sua resignação ao passar por aquela situação humilhante, por amor a mim e por amor a você. No verso 8 e 9, Jesus responde novamente para eles, né? Provavelmente já tinham se recomposto, levantado, né? Provavelmente. E Jesus respondeu: já disse a vocês, sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E às vezes a gente olha para esse texto e até a gente chega a pensar que Jesus estava ali fazendo um pedido àquelas pessoas, né? Mas não era um pedido, na verdade era uma ordem. Jesus estava dando um comando ali para que ele somente fosse levado preso e que todos os demais discípulos fossem liberados. E aquele comando é aceito. Ele realmente, aquela corte não leva nenhum dos discípulos, né? E Jesus, amados, ele sabia que os seus discípulos não estavam prontos. É por isso que ele usa desse expediente. Jesus sabia que os seus discípulos não estavam prontos para passarem por todas as tentações, por todas as humilhações, por todos os sofrimentos que ele iria passar sem abandonar a fé. Ele mesmo tinha alertado a Pedro, e fala logo em seguida para Pedro, no episódio que se segue a esse texto, né? Isso nos mostra que Jesus tinha um grande cuidado para com os seus discípulos e tem também cuidado para com a minha vida e para com a sua vida também. Amados, a palavra de Deus, ela nos garante que Deus nos livra do mal. Diariamente. Coisas que nós sabemos e coisas que a gente nem sabe, mas Deus está cuidando diuturnamente de nós. Está velando por nossa vida, está cuidando de cada um de nós. Ele nos dá o escape todos os dias para que nós não caiamos na tentação. Eu tenho certeza absoluta dessa palavra. Você crê nisso? Eu tenho certeza absoluta. Perceba que às vezes a tentação vem em nossas vidas e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele providencia circunstâncias, Ele providencia situações para que aquilo não aconteça, para que o pecado, até o pecado às vezes, não se consuma. O que é isso? É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Então nós precisamos depender integralmente de Cristo. Nós precisamos a cada dia entregar a nossa vida, submeter a nossa vida à vontade de Deus. No capítulo 6 de João, existe um episódio onde Jesus alimenta uma grande multidão. É um milagre fantástico,
onde Jesus, identificando naquela multidão uma criança que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele recolhe aquele alimento daquela criança, e os discípulos já estavam apavorados porque não sabiam como alimentar aquela multidão. Jesus faz então a grande multiplicação, e o texto lá no capítulo 6 de João mostra que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com aquele milagre, e ainda sobrou alimento. E é interessante que lá no capítulo 6, verso 14, verso 15 e alguns versos mais adiante, aquela multidão que tinha se alimentado, que estava achando bom estar ali de barriguinha cheia, o que eles fazem? Eles querem aclamar Jesus como rei. Por quê? Eles estavam sendo beneficiados fisicamente, e eles querem aclamar Jesus como rei naquela situação, e Jesus não aceita. O que Jesus faz? Ele sai, ele se retira daquela multidão, e ele vai para o monte. Aqui no Getsêmani acontece o oposto. Por quê? Porque Jesus, ele não sai, mas ele se apresenta àquelas pessoas que estão ali para prendê-lo. Jesus, ele se deixa ser preso, ele se entrega, porque ele sabia que tinha chegado a sua hora. E o verso 10, o verso 11, nos mostra uma situação. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Essa era a missão de Jesus. Ele sabia que os seus discípulos não estavam prontos para beber o cálice que ele iria beber, para passar por tudo que ele iria passar. Pedro tenta de alguma forma para que aquela prisão não acontecesse, e ele é repreendido por Jesus. E a gente pode até pensar a respeito da nossa vida. Muitas vezes nós queremos agir como Pedro. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas temos que lembrar que nós precisamos, antes disso, depender de Jesus. Será que Jesus precisava que Pedro o defendesse? Não. A resposta é óbvia. Jesus não precisava que Pedro o defendesse. Amados, ninguém tem o poder de prender Jesus. Falamos isso no começo da mensagem. Ninguém tem o poder de prender Jesus. Ninguém tem o poder de defender Jesus. Então nós precisamos olhar para as dificuldades, para as situações da vida com olhos espirituais. Dependa de Deus, confie em Deus, entregue a tua vida a Deus, e o mais Ele fará, amém? O mais Ele fará, mas nós precisamos entregar a nossa vida em Deus, a Deus. Confiar não é passividade, confiar é obediência. Você crê nisso? Confiar é obediência, amados. Deus requer de nós obediência irrestrita à sua palavra. Então, como essa não era a missão de Jesus, de que ele não fosse preso, não é? Jesus faz mais um milagre ali, repreende Pedro, diz para Pedro: olha, você acha, Pedro, guarda essa espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Então Jesus faz mais um milagre, ele cura ali a orelha
de Malco, ele cola, né, digamos assim, coloca no lugar de volta a orelha. Eu acho que até esse golpe foi um milagre também, porque não sei como pegou, né, na cabeça do Malco, né? Tudo foi providencial. Não existe coincidência, são cristocidências, né? Tudo estava sob o controle de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então, amados, Jesus, então, ele é preso. O versículo 13, o versículo 14, nos mostra que ele foi levado. Para onde? Para Anás. Depois, ele é levado para Caifás. Percebam o quanto o sistema religioso da época estava apodrecido, carcomido pela religiosidade. Os levitas não estavam mais fazendo o seu ofício. Eram os sacerdotes, que não eram levitas. E naquela época, havia ainda uma eleição anual, do sacerdote anual. E Caifás, que era genro de Anás, era o sacerdote daquele ano, ou seja, era só uma indicação, mais ou menos política e religiosa. Esse era o sistema religioso daquela época ali de Jesus. Então, Jesus é levado a Anás, depois é levado a Caifás, depois é levado a Pilatos para interrogatórios. E o verso 14, está escrito o seguinte: Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Então, na verdade, essa frase do Caifás mostra que ele já tinha a sentença pronta. Ele já tinha sentenciado Jesus à morte lá atrás. E tudo aquilo que estava acontecendo era só um teatro. Então, hoje o irmão Gil usou uma expressão, pelo menos fajuta, né? Um teatro fajuta, né? Tribunal fajuto, né? Era um tribunal fajuto. Pessoas completamente desqualificadas para julgar Jesus. Porque se ele tivesse sido julgado corretamente, teria sido absolvido, né, pelas leis romanas. Mas, amados, o fato é que Jesus, ele se deixa ser preso, ele se deixa ser acusado, ele se deixa ser esbofeteado, ele se deixa ser humilhado, ele se deixa ser torturado, ele se entrega a sua vida, ele entrega a sua vida, ele se deixa ser morto por amor a mim e a você. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E essa reconciliação é através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Os nossos pecados, eles são purgados, eles são purificados em Jesus. Então ele derrama na cruz o seu sangue para nos dar a vida eterna. A salvação, ela é de graça, mas ela não foi barata. Ela custou um preço muito alto, ela custou a humilhação, ela custou a encarnação do Deus Filho como homem para nos perdoar a minha dívida, perdoar a sua dívida para com a lei, perdoar totalmente. Nós não teríamos como pagar esse preço, mas Jesus pagou por amor à minha vida e por amor à sua vida. Portanto, não perda Jesus na caminhada da sua vida. Cuidado para não deixar Jesus para trás. Cuidado para não trair Jesus. Seja você um crente, seja você um cristão, seja você um não crente, um não convertido, cuidado com a sua vida espiritual. Procure estreitar o teu relacionamento pessoal com Deus. A palavra de Deus, ela nos desafia a cada dia. Ela desafia a mim,
ela desafia você a mostrar a nossa cara. Mostre quem você é, no trabalho, na família, na escola, na sociedade, na vizinhança. Diga às pessoas que você é um convertido, uma nova criatura, um servo de Deus. Dê o seu testemunho pessoal para que você possa atrair outras pessoas. Faça isso no trabalho, faça isso em qualquer lugar onde você estiver. Tenha amor, tenha compaixão com as almas perdidas também. Você que já é um convertido, as almas perdidas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Então, amados, a vida de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Fazer a vontade de Deus. Qual tem sido a tua vontade na tua vida? Nós temos que parar um pouquinho, fazer um exercício de autopercepção e nos perguntar a nós mesmos: qual é o objetivo da minha vida? A palavra de Deus nos convida a sermos obedientes à sua palavra. Como está a sua vida? Que nós possamos, amados, valorizar a salvação a cada dia, a cada momento em nossas vidas e procurarmos assim, com esse entendimento, termos uma vida santa, uma vida irrepreensível na presença de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê entendimento da sua palavra. Curve a sua cabeça.